Eu saudo aos irmãos com a paz do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quero desde já convidar aos irmãos para meditarmos num vídeo do pastor Paulo Júnior, aonde ele fala sobre os falsos profetas no início da pandemia do coronavírus. Mas antes, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe o vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Com relação aos falsos profetas, onde eles estão agora? Onde estão os cultos de milagre? Onde estão os lenços ungidos? Onde está a teologia da prosperidade agora? O triunfalismo? Vocês não curam tudo? Vocês não têm o poder contra qualquer doença? Cadê a igreja de vocês? Por que elas não estão abertas recebendo os infectados do coronavírus para serem curados por vocês com imposição de mãos, sem máscara e sem luva? Vocês arrogam ter os dons de cura? Peguem os lenços de vocês, por que vocês não enviam um pouco para a Itália? Veja aquele país, veja a Espanha. São milhares de mortos. Os lenços de vocês não curam? Por que vocês não enviam 4, 5 integrantes da igreja de vocês? 2 na Itália, 2 na Espanha, 2 nos Estados Unidos? Essa epidemia está servindo para desmascarar essa farsa, para desmascarar essa teologia. Provérbios diz que as riquezas de nada aproveitam no dia da ira. E agora, o que vale a casa própria? O carro zero? Os 20 salários que vocês prometem àquele que fizer a campanha receberem? Onde estão os 318 agora? Por que não vão alguns do hospital das clínicas, outros até o Albert Einstein, outros até o Sírio-Libanês? Por que vocês não impõem as mãos sobre os entubados e com uma oração os cura? Porque isso é uma farsa, porque isso é mentira, esses lenços não curam, esses olhos não curam, porque seria omissão de socorro e vocês seriam processados por omissão de socorro, tendo a cura na mão de vocês e omitindo elas. Mas não, as igrejas estão fechadas, ninguém está sendo curado por óleo, lenço ou imposição de mão de vocês. As nações estão morrendo, vidas e vidas sendo ceifadas e vocês não podem fazer nada. Louvado seja Deus que a epidemia está desmascarando essa teologia, tanto da prosperidade, porque de que serve a riqueza agora? Se pobres, ricos, velhos, novos, não é quem tem mais dinheiro que está sendo salvo agora. O dinheiro não resolve nada agora, dado o número, a explosão de enfermos. Para que serve a prosperidade? E as promessas de cura? Que esse povo abra os olhos e ao passar essa epidemia, ninguém deles volte para essas igrejas. Procure igrejas bíblicas, fiéis. Procure louvar a Deus com a santa palavra. Ao assistir o vídeo do pastor Paulo Júnior, onde ele fala sobre os falsos profetas no período da pandemia do coronavírus, ele disse essas palavras: onde estão os lenços ungidos, a teologia da prosperidade, o triunfalismo? E disse mais: vocês não curam tudo? Vocês não têm o poder contra qualquer doença? As igrejas estavam fechadas e não atendiam as pessoas que estavam doentes de coronavírus. E ele diz uma coisa muito interessante: essa pandemia está servindo para desmascarar essa farsa, essa teologia. Quando o pastor Paulo Júnior fala todas essas coisas, o que vocês acham? Deixem os seus comentários. O pastor Paulo Júnior estava falando coisas certas
ou erradas. Uma coisa que chamou mais atenção nesse vídeo foi que o pastor Paulo Júnior não usou o nome de nenhum falso profeta. Não, ele não falou. Ele só disse palavras que vocês podem sim questionar e deixar os comentários aí. Mas qual foi o pastor que tomou as dores das palavras ditas pelo pastor Paulo Júnior? Foi o Silas Malafaia, aonde ele ataca a pessoa do Paulo Júnior. Vamos assistir o vídeo. O vídeo de Silas Malafaia revoltado, irado, já atacando o pastor Paulo Júnior. Ou seja, se doeu, como se fosse totalmente com ele. E o pastor Silas Malafaia, o que ficou irritado e que tomou como se fosse para ele, disse essas palavras: você é um fariseu hipócrita, e chama ele de medíocre, porque o pastor Paulo Júnior apontou todas as situações que os pastores omitiram na pandemia do coronavírus. A gente precisa meditar em alguns pontos. Silas Malafaia foge do conteúdo das palavras de Paulo Júnior e começa a atacar, dizendo que ele era um fariseu hipócrita. Primeiro, hipócrita é a pessoa que pratica hipocrisia. E aí, no nosso dicionário português, a hipocrisia significa manifestação de fingidas virtudes, sentimentos bons, devoção religiosa, compaixão, ou seja, fingimento e falsidade. Então, todas as pessoas que têm falsidade nos seus ensinos, essa pessoa é um hipócrita, porque ele pratica a hipocrisia. E o pastor Paulo Júnior praticou hipocrisia nas suas palavras, quando ele apontou a situação que estava ocorrendo no início da pandemia? Deixem os seus comentários, mas vamos no ponto principal. Em Mateus, capítulo de número 23, e o verso de número 2, Jesus disse essas palavras, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. E ele continua a falar no verso 3, todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. O próprio Mestre Jesus está falando aqui no verso 3 que os fariseus eram verdadeiros. A verdade estava com eles. E a gente vê que nessa mensagem Jesus não disse que os fariseus e escribas eram mentirosos. Nesse texto, não. Então a gente começa a compreender que a ira
do pastor Silas Malafaia contra o pastor Paulo Júnior é muito grande e sai fora de si, já entra na parte pessoal. Mas o que importa é que nesse vídeo ele está falando algo que precisamos meditar. Pergunta: o pastor Paulo Júnior, ao se referir essas palavras contra os falsos profetas, estaria cometendo uma hipocrisia? Ou seja, estaria falando falsidades? Ou ele estaria falando a verdade? Deixe os seus comentários. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo de número 18 e o verso de número 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhais temor nele. Deus está afirmando ao povo de Israel, no deserto, naquele período, e para todos aqueles que aderem os seus ensinamentos, que cremos na palavra verdadeira desse único Deus, Criador do céu e da terra, não temais esses falsos profetas. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que estão assistindo esse vídeo. E que, se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe o vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Que Deus abençoe a todos.